Oi, vamos para mais uma questão do Enem. Agora vamos falar sobre Roma. Sem muita enrolação, vamos para a questão. Bom, a questão nos traz o seguinte: a gente está falando sobre Roma, que é um conteúdo um pouco teórico e também um pouco interpretativo. Vamos lá para o texto. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia os patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Bom, é o seguinte, o comando nos traz a conjuntura sociopolítica de Roma, da Roma antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada pelos... Bom, só contando uma coisa bem breve sobre esse texto, uma história, é o seguinte: a gente tem a antiga Roma, né? A gente tem 3 períodos da Roma antiga. A gente tem a monarquia, depois a gente tem a república e depois temos o império. O texto trata mais especificamente sobre a república. E por que ele cita os patrícios e os plebeus? Bom, depois que a monarquia veio a ter fim, os patrícios acabaram tomando conta ou ficaram no poder, junto com os magistrados. No caso, os plebeus eles tinham poucos direitos e eles exigiam mais direitos para eles tipo, meio que brigavam por isso, sabe? Então é isso que o texto nos traz. E o texto fala o seguinte: que as escrituras, as leis eram transmitidas de forma oral, ou seja, através da voz, da fala, não tinha nada escrito. Então era muito facilmente manipulável, ou seja, conforme os interesses daqueles que estavam no topo, que eram os patrícios. Então a gente fala isso de acordo com esse contexto. E a gente entra nas alternativas. Quem era contra isso? E eu preciso te falar uma outra teoria, que é o seguinte: a gente fala um pouco sobre a aristocracia, que era uma ideia de que os melhores estavam no poder, ou tinham que estar no poder. E quem eram os melhores? Bom, melhores a gente definia não de uma forma subjetiva naquela época, era quem estava no poder social, ou seja, aquelas pessoas que estavam no topo, e os plebeus não estavam no topo. Então, aqui traz algumas alternativas de, tipo, por exemplo, letra A, monarcas, que queriam expandir o código jurídico. Pelo contrário, eles não queriam expandir, porque monarcas estavam no topo, estavam na aristocracia, e eles estão definindo as leis de forma escrita, eles meio que perdiam poder, entende? Eles meio que ficavam à mercê também de perder o seu poder. Então eles não queriam isso, eles não eram a favor disso. Aí a gente entra na alternativa letra B, que é plebeus, que almejavam participar da vida política. Então faz sentido porque, como eu disse, plebeus não faziam parte da aristocracia. E todas as leis e direitos eram a favor da classe social mais alta, que eram os patrícios, etc. Então, os plebeus estando fora disso, eles meio que tinham seus direitos violados, ou eles não tinham direitos. Então eles exigiam isso. E quais direitos são esses? São alguns, tipo, de participar do poder, de participar da magistratura, de participar, tipo assim, um direito que eles exigiam é o poder ou o direito de casar com patrícios, pessoas de classes sociais mais alta, maior, o que não era permitido até um tempo atrás. A letra C fala o seguinte: nobres que desejavam superar a relação de dependência. Bom, existia uma certa relação de dependência, sim, não vou dizer que não, nobres e plebeus, pois plebeus, eles eram meio que consumidores, eles também faziam parte do exército, então meio que perder esse pessoal quebrava uma relação, também era ruim pros nobres, mas não tanto assim, porque, tipo, os nobres quem mandavam, eles que ditavam a regra do jogo, então deixar algo escrito meio que também colocava eles à mercê de perder os seus poderes, os seus privilégios. Então a gente descartaria essa opção. A letra D, a gente fala sobre camponeses que aspiravam diminuir a jornada de trabalho. É uma alternativa até engraçada, porque nesse tempo, sim, existia trabalho, mas não existia da forma que é hoje. Tipo, eles exigiam direitos trabalhistas, então não faz o menor sentido. Letra E, estrangeiros que ambicionavam acessar os espaços públicos. Não faz muito sentido, pois o texto está falando mais de plebeus e patrícios. Meio que os estrangeiros, pessoas que vinham de fora para a cidade da Roma antiga, eles não podiam fazer ou participar do poder político, eles não faziam parte dessa briga, entende? Então eles meio que ficavam de fora. E é isso, galera, tipo, a alternativa é uma questão, eu diria que é um pouco conteudista e um pouco interpretativa. Como a gente viu no texto, a gente já deu a resposta que era os patrícios, que era a favor dos patrícios. Ou seja, se não eram os patrícios que estavam na aristocracia, então essas leis só prejudicavam os plebeus, quando as leis eram feitas ou transmitidas de forma oral. E eles exigiam que as leis fossem escritas. E foi daí que surgiu as leis das 12 taubas, sucessivamente, e é um conteúdo que a gente vai falar em outro vídeo. É isso aí, galera. É o seguinte, para resumir ou explicar melhor esse conteúdo desse vídeo, eu vou deixar um pequeno PDF que eu preparei para vocês. Um valor simbólico, vai estar no link, o link do PDF vai estar na descrição, por apenas R$5, galera, sabe? Só para poder valorizar o meu trabalho. Sim, sou capitalista, e se você puder ajudar eu continuar fazendo esse trabalho, gravando os vídeos, vou deixar na descrição. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo.